Fala aí, gurizada, eu sou o Marcos Roca, tô aqui com meu primo Carlos Roca e a gente vai dar aquela passada final, acabou a Copa do Mundo. Agora sim podemos falar que acabou a Copa do Mundo, né? E aí, o que tu tem pra falar pra gente, velho, sobre a Copa? Cara, infelizmente acabou a Copa do Mundo, cara, porque é um momento muito top, cara. A gente que gosta de futebol, eu Pô, cara, tenho o privilégio de trabalhar com isso, mas independente, eu amo futebol e, cara, é o melhor momento. A gente fica 4 anos esperando, é muito legal, independente de resultado e tudo. Mas acabou, cara, acabou. Nós estamos aí para falar do que foi, do que a gente gostou, a nossa análise, o que a gente achou legal e o que a gente não achou legal nessa Copa do Mundo aí. várias coisas a gente acabou acertando, né, desde o começo. Eu lembro que eu usei ainda a bolinha da Copa aqui pra falar, pô, a Argentina perdeu pra Arábia e jogou essa bolinha aqui e se perder pro México tá indo embora. Mas a gente deu a ressalva aqui que a gente acreditava que a Argentina tinha uma seleção que não era tão ruim a ponto de perder para a Arábia. Inclusive, o técnico da Arábia ele ganhou da Argentina e falou: nós ganhamos da Argentina, mas eles vão classificar, não só vão classificar, como eles vão ser campeões do mundo. O técnico da Arábia Saudita falou isso. E é aquela coisa que a gente falou, né, cara? A Argentina ganhou, foi encorpando, foi um jogo esquisito contra o México, né, cara? Aí o Messi achou aquele gol e de repente tudo mudou. Tudo mudou, os É, caras foram indo, indo, indo. eu sou daquele que fala assim, cara, tem gigantes que a gente tem que respeitar, independente do momento que tá. E tanto assim, falando da camisa da Argentina, né? Que tradição, sempre tem jogadores excepcionais, mas tem um estilo de jogo que é muito, assim, a gente fala no meio da bola, é muito enjoado, cara. É um estilo de jogo muito chato, cara. E tem que respeitar, os caras são. E foram crescendo, né, cara? A gente comentou isso, eu me lembro bem, a gente falou no início assim, da Copa do Mundo, nos primeiros episódios que a gente fez do podcast. A gente veio falando, cara, que eles têm esse costume, tipo Libertadores, classifica do jeito que dá, e aí depois entra o mata-mata e começa a crescer, são Isso. jogadores acostumados com esse tipo de pressão. Mas Enfim, assim, cara, chegamos no dia de hoje, né? eu continuo ainda, né? Obviamente, hoje tá todo mundo exaltando a Argentina e óbvio, né? A gente comentou aqui antes, até em off a gente comentou muito isso, que tá até aparecendo agora aqui a foto do Messi. É um cara que conseguiu fazer com que os brasileiros torcessem pela Argentina, cara. Olha a loucura, né? Porque eu já comentei antes aqui, eu moro em Florianópolis e aqui até podia ter colocado pra vocês aqui o vídeo de como que tava Canas Vieiras comemorando hoje, parecia Buenos Aires, de tanto argentino que frequenta aqui. Mas a gente tem essa rivalidade mais aquecida ainda aqui, justamente por eles estarem sempre na volta. Tem muito argentino que mora aqui. Mas mesmo assim, cara, o Messi tem essa coisa, né, desse jeito dele de jogar e bater no peito e chamar a responsabilidade que foi conquistando os brasileiros aos poucos, né, cara? Eu vi muito brasileiro hoje torcendo pela Argentina. Pra mim também foi muito legal. Eu não sei se tu conseguiu ver aí, que o Ike tá na Inglaterra, gente. E, pô, cara, eu vi o D'Alessandro ali, vi os vídeos do D'Alessandro vendo o jogo, É, comemorando. Depois ele tá participando do Sport TV aqui, né? E é, ele emocionado, chorando, falando, pô, cara, é muito legal ver isso. Mas assim, cara, assim, mano, o que eu vi também, cara, que é uma coisa muito difícil, a gente fala assim que a, a seleção brasileira nessa Copa do Mundo, ela voltou a ter uma identificação com o torcedor, ela se isso. aproximou. Isso foi uma coisa muito legal que aconteceu nessa Copa do Mundo. E eu acho que essa foi a grande vitória nossa, nós brasileiros, na Copa do Mundo, né, cara? A gente conseguiu se aproximar do torcedor. E ao mesmo tempo a gente está vendo o nosso grande rival se consagrar campeão. Sim. E a gente viu alguns torcedores, claro, do Brasil. Eu digo assim, cara, 90% não é que torceram para a Argentina, né? Realmente torceram por Messi, porque ele é um cara que Isso. extra classe, é um cara merecedor de ter um título de Copa do Mundo. Mas é muito difícil, cara. É muito difícil, cara. Eu hoje assisti o jogo, vou ser sincero aqui, assisti o jogo torcendo, entre aspas, para a França, sabendo da dificuldade que seria a Argentina chegar numa final de novo, como chegou em 2014, e não ganhar. Cara, muito difícil pelo crescimento que eles viam na Copa. Eu, na minha opinião, assim, bem fria, eles não têm um grande time, é um time médio, time da Argentina, com um craque, claro, né? Um cara fora de série. Mas torci muito para a França
E porque assim, cara, essa rivalidade que tu falou é muito forte pra gente, cara. E nós somos do sul do Brasil, né? A gente é de Porto Alegre, tanto eu quanto o Marcos. A gente vivenciou isso muito. A gente tem lá uma mistura muito grande, né, cara, com os argentinos, assim. Tanto que um dos grandes ídolos do Internacional, ele é argentino. O Grêmio tem uma identificação muito grande com a Argentina. Tinha uma torcida organizada chamada Alma Castelhana. Cara, eu vi Então, declaração de gremista falando hoje que só faltou o Kahneman tá na Copa. Tipo, exato. O Kahneman é um dos grandes ídolos hoje do Grêmio, né? Então, assim, cara, a gente tem essa rivalidade, mas é uma rivalidade que faz bem pro futebol, né, cara? E eu acho que hoje, eu até postei ali no meu Instagram e conversando com vários amigos meus, né? Eu tô aqui trabalhando em Londres, né? Mas eu moro na Itália e moro em Nápoles. Então, Nápoles é a cidade do Maradona. eu ia chegar nesse ponto contigo aí, porque eu ia te perguntar justamente isso, se tu acha que hoje dá pra comparar, porque assim, sempre foi falado que o Messi não podia ser comparado ao Maradona, porque o Maradona era um cara que tinha participado de 2 finais da Copa do Mundo, ganhado uma. E justamente, tipo assim, o Maradona, no tempo que ele foi pro Napoli, ele pegou o Napoli ainda quando era um time de máfia, vamos falar a verdade, era um time da máfia ainda, e fez o time aparecer pro mundo todo. O Messi é uma outra época, hoje em dia com rede social, com bem mais aparelhamento de comunicação, de imprensa, então todo mundo tem acesso a ver o que o Messi fez pelo futebol. Mas a gente tem hoje o Messi com as mesmas 2 finais e com a mesma situação de ter levado uma Copa do Mundo. E com uma ressalva, assim, cara. Aquilo que tu falou agora há pouco é total a minha opinião. Eu defendo isso desde que começou a Copa. Eu acho que a Argentina é um time bem comum, só que com o Messi, abrindo um parênteses para um cara que cresce muito no final, que é o Di Maria, que na final aqui, quando eles nos ganharam no Brasil, aqui ele fez o gol. Hoje ele jogou de lado invertido, né? Normalmente ele joga pela extrema direita, hoje ele jogou na esquerda e deixou o Dembélé assim, perdido em campo, assim. O Dembélé tinha que voltar o tempo todo para marcar ele, então o Dembélé não conseguia atacar e o Dembélé não é um cara que sabe marcar bem. Tanto que o Di Maria fez, aconteceu, entrou na área, o Dembélé derrubou ele numa falta de guri, assim, eu diria, assim, de guri novo, cara. Tipo assim, cara, como é que tu faz isso numa final de Copa do Mundo? Mas claro, ele tá lá fazendo uma função que não é a função dele de origem, digamos assim, de marcação, mas eu queria te perguntar justamente isso, apesar de tu não estar em Nápoles, eu acho que isso é uma coisa que tu vai conseguir só quando tu for em casa dar uma verificada com o pessoal, porque existe uma idolatria em Nápoles pelo Maradona, e existe uma idolatria meio que religiosa, cara, da torcida argentina pelo Maradona. Eu acho que com o Messi existia essa distância, porque o Messi ele foi pro Barcelona criança, então ele era meio, ele é europeu e não argentino. Mas eu acho que, cara, com essa Copa do Mundo, ele pegar esse time comum, porque a impressão óbvia, cara, eu não sei o que aconteceu lá dentro, né, no vestiário, mas a impressão que eu tive assim, ó, a Argentina começou completamente perdida, cara, o técnico deles nunca foi técnico em nenhum clube. Começou a Copa. Ele tava perdido, cara. E aí até o gol contra o México, o gol que o Messi fez, eles estavam perdidos em campo. A impressão que eu tenho é que os caras fizeram uma rodinha entre eles ali no vestiário e falaram assim, cara, vamos jogar nossa bola, velho. Vamos jogar nossa bola, vamos jogar o que a gente sabe. E parece que os jogadores tomaram a iniciativa de fazer o negócio acontecer. É a impressão de fora, né? E tipo assim, cara, os caras chegaram numa final com esse time que a gente tá aqui falando que não é lá essas coisas, comparado com a França, cara, posição por posição, cara, a Argentina é muito inferior, cara. Só o Messi que tá, de fato, na posição dele à frente. Porque todos os outros, posição por posição, eu vou na França de olho fechado, cara. Cara, assim, mano, falando dessa pergunta que você me fez assim, em relação ao Maradona, Messi, cara, eu não precisei chegar em casa, porque os meus grupos, os meus amigos... Ah, sim, tu já teve feedback online ali. Cara, ainda mais que, pô, eu sou brasileiro, sim, trabalho com um cara que joga na seleção brasileira, então eu já tinha, sabe, tinha muitos amigos meus que no início da Copa, ali, os amigos italianos ali de Nápoles, sim. no início da Copa, não, nós vamos torcer pro Brasil por causa de ti, por causa do Richarlison e tal, mas os caras estavam com aquela coisa incubada, até porque a Argentina começou mal, perdeu o primeiro jogo. Cara, parece que depois eles já começaram a tirar sarro comigo,
E te digo, cara, eu acho que até te mandei um vídeo, né? Mandei um vídeo ali de Nápoles. Cheguei a te mandar um vídeo de Nápoles, como é que Não, tava as ruas. não. Não, mandei pro nosso tio. Eu Tá. não mandei no grupo. Cara, a rua tomada de argentino. Cara, tanto argentinos que moram lá, quanto também italianos com a camisa argentina, porque, cara, lá em Nápoles, pensa que os caras, assim, quando o Maradona morreu, lá foi uma comoção maior do que foi em Buenos Aires, cara. Tu vê. Tipo assim, de parar tudo mesmo, de não funcionar as coisas, tem gente que Loucura. não abriu seus negócios, assim, mercado, loja e tal, porque tinha morrido o Maradona. Então tem muito isso. E aí, voltando naquela pergunta que tu fez, a comparação Messi-Maradona, cara, eu acho que se a gente for parar, assim, para pensar numa parte técnica, assim, títulos por títulos, eu acho que o Messi conseguiu, assim, né, hoje, realmente, no mínimo, se igualar. Mas se a gente for falar de idolatria e do Isso. que foi Maradona, eu acho que não, cara. Eu acredito. É difícil, que nem a gente fala de Pelé e outros jogadores, é difícil por causa da época e Isso. tal. Mas ele tá num patamar Esse ponto acima. que eu ia, esse ponto que eu ia chegar, assim, tipo assim, se a gente botasse o Messi pra jogar naquela época e o Maradona nessa época, a coisa talvez fosse muito diferente, que o Maradona jogava apanhando, cara. Tipo assim, é óbvio que o Messi joga também, mas é que naquela época, cara, era um apanhar diferente, velho. Era voador ali na linha da cintura, era outro esquema, então eu acho até injusto essa comparação. Eu joguei aqui só porque, tipo assim, tem esses números, né? E assim, cara, o Messi conseguiu conquistar hoje. Eu até vi uma postagem de um cara, que há 7 anos atrás tweetou, até achei que era fake, fui pesquisar, é real. Um torcedor argentino tweetou há 7 anos atrás, falando que o. Pensa, mais de uma Copa atrás, ele tweetou dizendo que dia 18 de dezembro, o Messi, com 34 anos, iria ganhar uma Copa do Mundo, na sua última Copa do Mundo, blá blá. Daí tu fica assim, caraca, são as místicas do futebol, né, cara? E. Ah, cara, eu sinceramente, até que eu falei que eu postei, mano, eu sinceramente digo assim, cara, eu acho que os deuses do futebol realmente não dormem, sabe? Sim. Eu acho que seria uma lacuna muito grande o Messi terminar a carreira dele brilhante do jeito que é, sem vencer uma Copa do Mundo, cara. Cara, eu acho que nós estávamos falando aqui, mano, do time médio, que é o time da Argentina. Eu acho que aquele time de 2014 da Argentina era melhor que esse time, cara. Ah, sim, sim. Sim, O sim. time de 2014 era melhor que esse time. As primeiras Copas do Messi, o time da Argentina era melhor, cara. Se eu não me engano, acho que foi 2006. O time da Argentina era bom. Se foi Não, cara, 2006, 10, aquela. Mas aquela. 10. Aquela. A seleção que jogou contra a Alemanha na final, que foi aqui no Brasil, que Uhum. inclusive o Messi deu assistência pro cara fazer o gol. Não lembro se foi o. Não lembro se foi pro Di Maria, até que ele passou a bola, que o Di Maria acho que perdeu um gol na final. Acho que foi pro Di Maria, hein, cara. Que na Que final no Brasil. aquele time tinha Higuaín, tinha Agüero, eu Agüero. acho. É, cara, Né? era um time muito forte, velho. Inclusive, cara, assim, ó, tentando ver um pouco pelo outro lado agora, né, porque a França eu acho que tem um timaço e eu não sei mais quantas Copas essa seleção da França vai jogar, no sentido de pelo menos mais umas duas, eu acho. Claro que vai ter É. uma reciclagem de uma ou outra posição, mas eu acho que essa base se mantém por mais umas duas Copas. Mas a pergunta que fica aqui, Benzema fez falta hoje? Ah, cara, eu acho que um cara do nível deles sempre faz Eu falta, acho né, que cara? fez, cara. Faz falta. Eu Eu acho acho que que fez, faz cara, porque falta. assim, ó, pô, né, apesar de todo o holofote ser em cima do Mbappé e o que ele fez hoje ali é aquela coisa que a gente precisa, que a gente quer muito sempre na seleção de um cara que azar, não tô nem aí, velho, se é final de Copa do Mundo, eu vou lá e meto três, na verdade 4 gols, porque ele acertou o pênalti, então só hoje ele meteu 4 gols, mas sem contar o pênalti que não entra pra estatística, ele já tem 4 gols em finais de Copa do Mundo com 23 anos, porque na Copa passada ele fez um gol na final. Cara, onde vai chegar o Mbappé, velho? Cara, ele é o primeiro jogador a fazer um hat-trick numa final de Copa do É, Mundo, cara. porra, cara. Assim, e eu digo uma coisa, né, cara? Eu digo uma coisa que, assim, tem muito a ver com o que eu trabalho também, assim, né? O mental é muito importante. Assim, esse guri, cara, esse Mbappé, mentalmente ele é muito forte, cara. Porque ele é um jogador de poucos, por exemplo, em decisões tu tem poucas oportunidades, cara. Sim, Pode cara. ver, cara, ele teve muito poucas, assim, lampejos, mas ele é um cara muito decisivo. Ele é um cara que chama o jogo pra ele.
do momento que precisa, parece que tu pode dar a bola nele. Nós estamos falando de um guri, cara. Cara, ele Não, tem 20 cara, É um pênalti. absurdo. Ele vai lá, pega a bola debaixo do braço, bota ali, pum, gol, acabou, cara. Não tem essa aí. Aí aquele outro gol que ele, tipo assim, se tu for analisar, ele tá caindo, cara. Ele pega a bola, ele tá meio que caindo, mas ele guarda a bola no lugar que ela tem que ir. Tipo assim, o cara é abusado mesmo, cara. E tu vê quando ele faz ali o terceiro gol depois ali, cara, que ele vem comemorando, ele olha até pro Messi assim e vem comemorando, cara. Tipo, pô, vamos lá e tal. Personalidade. Não, ele tem muita personalidade. Mas, Cara, é um craque. Vai ser uma. Aqui, isso aqui, a gente pode falar hoje, né? sim. Vamos fazer com esse cara no Twitter aí. Esse cara vai passar Ronaldo e o Klose em gols em Copa. Ah, não, mas aí, Fácil. cara, ele já tem 12 gols em Copa do Mundo, tá? É. E eu acho que até vai ficar injusto isso, porque como eu já até trouxe aqui, né, a gente já falou de sua próxima Copa do Mundo, ele vai estar na próxima Copa do Mundo, a menos que quebre a perna. Se ele tiver em condições físicas, ele vai estar, porque não tem como um jogador que já ganhou uma Copa, que já chegou numa final da outra Copa, caia tanto a ponto de... Ele vai, cara. Ele vai pra próxima Copa do Mundo, a menos que tenha lesão. E aí, cara, são 48 equipes, né, cara? E quando a gente fala em 48 equipes, a gente fala nessas equipes que a gente tá vendo hoje e mais equipes que não estão. Claro, pô, tu vai ver a Itália não foi. Ok, a Itália, pô, a Itália é uma parada meio que nem a Argentina. Se tivesse na Copa, pode ser a pior seleção da história da Itália. Entrou na Copa, vestiu azul, amigo, eu não quero enfrentar. Tu entende? Exatamente. E os caras crescem quando tem que crescer. Mas assim, cara, tu vai ver o Catar de novo vai estar na Copa provavelmente. Aqui, bobear, vai uma Bolívia pra... Tu entende, cara? Isso. Então, tipo assim, imagina... Venezuela. Daí tu imagina pegar lá uma França e Bolívia, só pra chutar aqui, cara, que é uma diferença técnica muito alta. Aí tu pega um Mbappé jogando um jogo desse, o cara vai lá, mete 2, 3 gols. Ele já tem 12, cara. Ele tem 23 anos, então ele vai... Cara, esse cara vai a 20 gols em Copa do Mundo, eu acho que é um natural, velho. Exatamente. Natural mesmo. Cara, ele é muito, muito à frente. E eu acho que, assim, falando um pouco da França mesmo, mano, cara, é uma seleção muito boa e é uma seleção que vem se renovando. Foi campeã na Copa passada e vem se renovando e mesmo assim vem mantendo o nível. Cara, nós estamos falando Benzema fora, Pogba fora, o Kanté fora. O outro lateral lá que se quebrou no primeiro jogo, que entrou o irmão dele. Isso, o Hernandes O fora. Hernandes, isso. Fora. Cara, então, tipo assim, a gente tá vendo que nem esse moleque do Real Madrid, o camisa 8 acho que é o camisa 8 da França, Tchouameni, uma coisa assim, não sei falar o nome do cara. Ele joga uma barbaridade. Camavinga, joga demais. O Koeman que entrou, cara, joga muita bola. Tem muita qualidade, né, cara? O time dos caras... Cara, o time dos caras é melhor que o time da França. Isso. Copa do Mundo, Sim. é uma final de Copa do Mundo. Ali é muito mental, cara. Muito psicológico. Hein? É que pra mim é o seguinte, cara, final de... Quando o campeonato é mata-mata, assim, né, o famoso perdeu, sai fora, que não é pontos corridos, quando tu começa um jogo, cara, os primeiros 15 minutos meio que dizem o que o jogo vai ser. A Argentina começou amassando os caras, velho, eles não esperavam. Eu, obviamente, né, eu torci pra França também, em função dessa rivalidade que a gente já comentou aqui, mas em determinado momento até comentei com o pessoal que tava aqui em casa, falando, cara, tá até difícil de não torcer pra Argentina, porque os caras estão dando aula, velho. Tipo assim, é óbvio, teve gritaria aqui e tal, quando teve gol, quando a Argentina tomou gol, mas eu falei, pô, cara, é até injusto esses caras não ganhar, velho, porque... Claro, né, se a gente for falar de justiça, o Brasil deu 21 chutes a gol contra a Croácia e a Croácia deu 1 e o Brasil saiu fora. Porque é aquilo que a gente vem falando também, né, cara, a Copa do Mundo tu tem que jogar como Copa do Mundo. Eu até brinquei ali, mandei no nosso, a gente tem um grupo de família, eu mandei no grupo de família, cara, vocês já pararam pra pensar que a Croácia foi disputar o terceiro lugar com uma vitória? Os caras ganharam um jogo contra o Canadá, foram empatando, ganhando nos pênaltis, tá, eu falo, o ganhar nos pênaltis não conta como a vitória efetiva que eu tô falando, né? Sim. Uma bola rolando. Isso, cara, os caras foram jogando com um manual debaixo do braço aqui, ó, prorrogação, pênalti, vamos. Então, tipo assim, a Argentina fez isso aí, cara, com um time meia boca. Cara, eu fico pensando, o Messi deve pensar, cara, olha só, eu ganhei a Copa do Mundo com esses caras aqui. Não tô falando que os caras são ruins, mas o Messi jogou a vida toda na Europa. Ele sabe que o nível é outro.
E é E um... ele sabe, encontrou, né? Encontrou adversários muito mais fortes. Claro! O próprio time da Holanda, cara. O time da Holanda Sim. é bom pra caramba, cara. Se for olhar ali, é o zagueiro do Liverpool. Era o zagueiro do Liverpool lá, como é que chama ele? O da Holanda, sim, o principal lá, tô ligado, tô ligado. Era Depay, era o De Jong. Cara, era só cara fera. Sim, só sim. cara fera jogando da Holanda também. Fizeram baita no jogo, cara. Mas, Foram bem, caramba. oi, uma observação, essa Copa do Mundo eu fiquei, né, a gente tentou ver todos os jogos ali, o que a gente não viu de jogo a gente viu de compacto, cara, e eu fiquei pensando muito, cara, naquela situação que é falada aqui muitas e muitas vezes, né, ao longo dos anos, de falar, a gente não consegue, a gente que eu digo o Brasil não consegue marcar amistosos com as seleções europeias em função dos calendários, então a gente chega na Copa do Mundo com uma desvantagem muito grande. Mas, cara, se tu for parar pra jogar, olhar, analisar, tu pega, sei lá, o Richarlison, que é o cara que tu trabalha aí. Cara, o cara joga na Inglaterra, os companheiros dele são europeus, ele joga contra o futebol europeu a vida toda, o ano todo. O Neymar joga do lado do Mbappé, do Messi. O Marquinhos é zagueiro do Paris Saint-Germain. Casemiro até ontem tava no Real Madrid. Tipo assim, eu fico pensando, cara, o que a CBF precisa analisar, cara, que talvez o problema seja, tipo assim, o técnico deveria rodar um pouquinho mais pra fora do Brasil, pra Europa, ou então trazer um técnico, baixar um pouquinho a cabeça e trazer um técnico europeu. Veja bem, não tô aqui falando mal, o trabalho do Tite, não, cara, esquece isso, não tô aqui pra dar pedrada no Tite, acho que ele é o melhor técnico brasileiro no momento ainda, apesar de gostar muito do trabalho do Mano Menezes, que tá no Inter, e eu quero que ele continue lá pra ele desenvolver o trabalho dele a longo prazo, mas acho que no Brasil o melhor técnico trabalhando nas últimas temporadas é o Abel, e quando eu falo Abel, é o Abel do Palmeiras, tá? O Abel Ferreira, Ferreira, né? Eu esqueço sempre do sobrenome dele. Porque quando eu comento com as pessoas, assim, os caras me perguntam, cara, quem que tu acha que deve ser o próximo técnico da seleção? Eu sempre falo, o Abel. Daí os caras assim, cara, mas o Abel meio que se aposentou. Eles acham que eu tô falando do Abel Braga. Não, é o Abel do Palmeiras, do Portuga. Ele tem essa visão diferente. Até legal, eu tô lendo o livro dele. Então, cara. Então, velho, sabe, eu fico pensando que, cara, a CBF tem que se ligar, que a gente fala muito desse enfrentamento. Cara, não é novidade nenhuma pro Neymar chegar lá e enfrentar um zagueiro europeu. Sei lá, o Rafinha que joga no Barcelona, o Anthony que joga no Manchester. Cara, não é novidade pra eles, todos jogam fora. Só que talvez o técnico, tipo, tu vê a França, cara, tomando de 2-0, o técnico assim, cara, eu tô perdendo. Eu tô numa final de Copa do Mundo. É primeiro tempo ainda, eu vou substituir, eu vou mudar, eu vou tentar o diferente, porque se eu perder de 7-1 que nem o Brasil perdeu, ou se eu perder de 1-0, eu perdi. Então eu vou pra cima. E, cara, o cara perdeu nos pênaltis, velho. Cara, eu acho que vale um episódio inteiro pra gente falar sobre isso, cara. Porque hoje a gente teve o seguinte. A Copa do Mundo, a gente já falou aqui também em outros vídeos, cara. A Copa do Mundo, ela serve como um marco pro futebol. Sempre. Sempre tem uma coisa nova. A gente fala de regras, de arbitragem. Cria tendências. Exato. Cria tendências. Às vezes, surgiu uma nova jogada, que nem a gente viu lá da Holanda. Às vezes não é nem que é novo, mas deu certo. Sim, executou ali. Isso vira uma coisa. Cara, o que eu posso ver hoje desse jogo que a gente assistiu hoje, que foi, de repente, uma das melhores finais de Copa do Mundo? Cara, das que eu vi, foi a melhor. Eu também, com certeza. Então, cara, o que a gente pode analisar? A Argentina começa o jogo, que não estamos falando de tática, eu não sou treinador, o Mano não é treinador, a gente não tá falando taticamente, mas quem entende de futebol sabe um pouquinho do que a gente vai falar aqui, cara. A Argentina começou o jogo com uma estratégia já que surpreendeu todo mundo. Botou o Di Maria do lado de lá, já trancou o Dembélé lá, já ficou difícil de jogar daquele lado, arrumou o jogo no primeiro tempo por lá. A Argentina deu uma aula no primeiro tempo. A França não jogou. Deu 40 minutos do primeiro tempo, os caras estavam perdidos dentro do campo, a França. Eu nunca vi um treinador com a cultura, não vou falar um treinador brasileiro, que parece sim, parece com a cultura que nós temos, um treinador da seleção brasileira com 40 minutos, tirar dois jogadores referências, cara, foi o Giroud e o Dembélé. Porra, ele tirou
o Giroud, cara, ele é o cara que mais fez gol pela seleção da França. Ele tem mais gol do que o Thierry Henry Cara, não importa. Tipo, Vem, tu não tá bem hoje? Vem. Vamos pegar o exemplo. É tipo assim, pegar Brasil e Alemanha em 2002 e o Brasil tá tomando um saco no primeiro tempo pra ele tirar o Ronaldo e o Rivaldo. É isso aí, cara. Entende? É isso aí. Foi o que o cara fez, cara. Mas se ele não faz aquilo ali, de repente ele tinha tomado um 7, cara. Ele tinha perdido no primeiro tempo, tinha tomado uns 5 gols no primeiro tempo. Ele mudou o jogo, ele voltou pro jogo assim, cara. Ele conseguiu voltar 2-0, ele conseguiu voltar. Eu tava assistindo o jogo com outras pessoas, tava todo mundo assistindo o jogo ali. Eu comentei e falei, cara, o que esse cara fez, isso é ser treinador. Isso é ser treinador. Então a Argentina teve uma manobra de começar um jogo diferente, surpreender. Não sei se foi o treinador, acredito que sim, deve ter sido o treinador da Argentina. Fez aquilo ali, ok. O cara foi bem demais. Mas o cara da França, pra mim, o Deschamps, o cara foi melhor ainda. E o cara fez o cara conseguiu voltar pro jogo. Um jogo que ele tava perdido, cara. Ele tava com um pepino tão grande que aqui, falando meio que grosseiramente, digamos assim, cara, ele tinha uma situação que é isso que a gente falou, né? Ele inverteu, ele botou o Di Maria... A Argentina botou o Di Maria nas costas do Dembélé. O Dembélé tava tendo que marcar e o Dembélé não tava dando conta. Aí o que tu pensa? Pô, vou deslocar um outro jogador pra ajudar o Dembélé e ia cobrir essa parte da parte direita dele da zaga, no caso. Só que se ele faz isso, ele abre um buraco no meio. E se ele abre um buraco no meio, tu tem o Messi, cara, do outro lado. Então pensa no pepino que esse cara tava, velho. E ele achou solução. Tipo assim, cara, ó. Aí ele colocou ele tirou 2 jogadores, ele tirou o Mbappé do ofício dele, né? Exato. Colocou ele de 9, colocou 2 jogadores abertos com força, jogadores fortes, alto e veloz. Cara, ele mudou o jogo. A Argentina no segundo tempo já era outro jogo. Não, cara, assim, ó, o que acontece que eu até comentei aqui, cara, brincando, eu falei, cara, se a França ganhar, tem que ir lá dar uma medalha pro Di Maria, porque assim, ele saiu do jogo, ele entregou o time dele ganhando de 2-0, ele chorando já, porque ele já era campeão, né? Saiu campeão. O jogo inverte tanto que se o Martinez não faz um milagre no final do jogo de pegar aquela bola com o pé, que foi um milagre o que ele fez ali, cresceu muito, a França teria ganhado o jogo, cara. Num jogo que tava 2-0. Cara, vai ser difícil, cara, eu ver uma final de Copa do Mundo que supere esse jogo, cara. Como eu queria que tivesse sido o Brasil envolvido, claro, que com uma vitória no final, né? Porque assim, cara, né, quando teve mais vai pra prorrogação, eu tava feliz porque eu ia ver mais 30 minutos daquilo ali que eu tava vendo, cara. Tipo, cara, tem mais 2 tempos de 15 nesse jogão. Eu tava bem... Outra, né, cara? Uma coisa legal que é isso que a gente tá falando, cara. E por isso que eu acho que vai ser um marco. Eu acho que hoje, em qualquer jogo, em qualquer campeonato do mundo, que o cara tirar o jogador no primeiro tempo, com 40 minutos, tá tudo certo. Mudar o jogo, tá tudo certo, cara. E tem que estar. Sim. O Giroud, que saiu, isso que tu falou, mano. Ele é o maior goleador da história da França e ele é campeão do mundo com a França. Isso. Saiu chateado, saiu puto, né? Que a gente fala no modo, saiu puto pra cá. Foda-se, cara. Futebol é isso aí, cara. É isso aí. Então, essa Copa do Mundo, cara, essa atitude já acrescentou pro futebol. Isso. E agora, outra que eu acho legal da gente falar em relação a tudo isso é esse poder mental e psicológico do time da Argentina, cara. Que o quê? Eles tomaram um gol no último minuto dos descontos contra a Holanda. Tomaram um gol, cara, absurdo aquele gol. Eles tomaram 2-2. Sim. Cara, aquilo ali era pra derrubar qualquer um. Isso. Os caras mantiveram firme, jogaram uma prorrogação, foram pros pênaltis. O goleiro da Argentina, o cara é um monstro. Psicologicamente, ele arrebentou com qualquer jogador que ia bater um pênalti. Isso, eu acho que ele já desestabiliza o cara. Ele é tão seguro que ele já desestabiliza o cara. Tipo assim. Cara, tem muita coisa. Eu leio muito sobre, porque o meu trabalho também. Eu leio muito sobre isso, que é muito até da linguagem corporal, cara. Entende? O cara, quando tu vê o cara do outro lado ali, a postura que o cara se mostra, tu já. Porra, peraí, cara. É diferente. Entende? Então o cara deu uma aula, controlando. Então, mentalmente, os caras foram bem. Aí, agora de novo, contra a França, cara, do mesmo jeito, os caras tomaram um gol no final do jogo. Eles tomaram 2 gols eles tomaram os 2 gols em 2 minutos, cara. Cara, ó, imagina, até os 80, praticamente, até os 80 eles estavam ganhando 2-0, cara.
Então, tipo assim, a gente fala, o Brasil faltava 5 minutos, tomou um gol. Cara, os caras faltava 10 minutos, eles estavam com 2 gols E diferentes numa aqui a final de gente tá falando da Argentina, que é a maior escola do mundo em fazer cera, em Copa. catimbar. Cara, quando eles fizeram o segundo gol, eu falei, acabou, cara. Porque agora é o seguinte, tu chegou meio metro do lado deles, eles caem, botam a mão no rosto e mesmo assim tomaram 2, cara. É. Então, cara, eu acho assim, essa Copa do Mundo serviu demais, essa final de Copa do Mundo serviu demais, cara, pra mostrar o quanto o futebol e o esporte de alto rendimento, ele é, assim, muito mental, cara. Eu acho que isso foi uma demonstração muito grande, foi um acréscimo pro esporte, essa parte mental, porque ao mesmo tempo que a gente fala que o time da Argentina é um time médio, como coletivo, Sim. assim, né, tirando o Messi, cara, é um time, sei lá, 100% focado, cara. Isso. Tu via cada jogador ali totalmente. E jogando contra um time que também tava muito bem forte, assim, mentalmente. Pô, os caras foram buscar, nos últimos 10 minutos, foram buscar 2 gols, cara. Entende? O time da França é muito bom também, treinador muito bom. Mas enfim, cara, eu acho que foi que nem a gente falou, cara. Se pudesse ter jogo até agora, esse jogo nós estaríamos assistindo. Isso. E assim, cara. Assim, tesão, né, de assistir, cara. E, cara, assim, ó, quando a gente fala que a Argentina não é um time bom, não é menosprezando os caras, não é assim, brasileiro tá ali falando mal, não, cara. A gente tá justamente enaltecendo que com o time que eles tiveram, eles souberam jogar o campeonato do jeito que tem que ser jogado, deram aula de como fazer isso. E eu continuo achando, apesar do meio que vexame do Brasil, né? Não por ter perdido pra Croácia, mas sim por não ter ido até a semi, por exemplo. Eu ainda acho que o Brasil era o melhor time, sério mesmo, cara. Eu acho que essa seleção nossa é a melhor dos últimos tempos. Eu acho que depois do Brasil vinha a França, e aí sim a gente pode discutir uma Argentina em função de alma, de garra, do espírito argentino. Pra mim, a Argentina tá lá pro pelo menos terceiro, assim, né, em termos de qualidade. Bobear, tu ainda pode discutir com alguns outros times ali pra ver se Eu colocaria, cara. Eu acho, por exemplo, se tu pegar jogador por jogador, posição por posição, o próprio time de Portugal é um time que tem mais qualidade. Exato, cara. Isso que eu tô falando. A Bélgica, que caiu muito cedo, a Inglaterra. Eu ia botar a Inglaterra antes da Argentina, porque eu acho que apesar de... A gente falou que várias vezes... E assim, gente, às vezes os assuntos vão e vêm, né? Parece que a gente perde o foco, mas eu gostei muito também de ter feito começado esse nosso canal falando da Copa do Mundo. Eu já falei que antes era um projeto que a gente tá falando há mais de ano pra executar e tal. E eu gostei muito, cara, porque a gente falou logo no começo dessa situação da Argentina, a gente falou da seleção da França, que era uma seleção muito agressiva, e a gente pontou muito na situação deles assim, cara, eles tomam gol e continuam jogando igual. Cara, eles estavam perdendo de 2-0, 80 do segundo tempo, 80 do tempo comum, né, do 35 do segundo tempo, final de Copa do Mundo, e os caras sem desespero, cara, jogando a bola deles e buscaram ali, tipo... Muito legal, cara. Eu pretendo, assim, né? É óbvio que eu acho que a Copa do Mundo aqui a gente vai, acho que trazer mais algumas pautas, né? Eu comentei que eu quero trazer um amigo meu que foi, até porque teve coisas que a gente falou aqui que eu acho que o pessoal ficou meio que na dúvida. Eu lembro que eu comentei até com o Ike aqui que, apesar de todos os jogos serem ali com uma distância curta, daí depois eu trouxe a informação de que era impossível tu ir em todos os jogos ao mesmo dia, em função de deslocamento, daí apareceu um brasileiro lá com uma placa que entrou pro Guinness que tinha ido em todos os jogos até uma determinada parte, e eu fui atrás da informação com outras pessoas e realmente, cara, certamente esse cara aí, ele viu só o segundo tempo dos jogos, porque veio a informação que de fato... tem até uma outra coisa que eu não sabia, cara, os transportes que levavam, eles te deixavam consideravelmente longe dos estádios. Então tu pegava lá um metrô, um ônibus, tu tinha que caminhar um bom tempo, assim, pra tu chegar perto dos estádios. Então tu não conseguia. Então é o tipo de coisa que eu acho legal da gente trazer aqui depois com quem foi lá em loco, né? Eu sei que eu tô desvirtuando um pouco, mas é só pra falar pra vocês que a gente vai continuar depois do canal, né? Eu até depois vou propor uma pauta ali, mais quando a gente for terminar, que eu vou precisar que o Ike se intere um pouco mais, que eu tô querendo falar um pouco sobre as contratações, tipo do Inter, por exemplo, que tá mudando o elenco pro próximo ano e tal. Mas enfim, cara, Copa do Mundo, melhor jogo que eu já vi de final disparada mesmo. Assim, cara, eu vi o Brasil ser tetra, eu vi Brasil e França em 98, que aquele choque do Ronaldo, que foi
Eu vi a final de 2002. Eu tô falando aqui dos jogos que o Brasil tava na final, mas jogo que nem esse de hoje, olha, cara, vai ser difícil ser superado, velho. Olha, a gente pode falar que somos privilegiados, quem gosta de futebol, de ter assistido um jogo que tem esse hoje. Grande jogo de Copa do Mundo. O melhor jogo, que eu falo, né, cara, foi o melhor jogo da Argentina na Copa do Mundo. Sim, Então, entre aspas, deixaram para jogar o seu melhor futebol quando tinha que jogar, que era na final. sim. Então, por se arrastando, e chegar na final, jogar o melhor jogo. Eu acho que a França jogou o seu jogo, acho que a França, o jogo dela é aquilo ali. É um jogo que tem muita qualidade, que a gente falou, mano, 80 minutos os caras estavam jogando do mesmo jeito. Eles empataram o jogo 2-2 e seguiram jogando do mesmo jeito. Isso. Na defesa, os caras estavam tocando bola. Eu falei, cara, meu, joga essa bola lá na frente, cara. Empatou o jogo, respira agora. Não, os caras estavam querendo jogar. Então, cara, isso é muito legal. Eu acho que foi uma grande Copa do Mundo. Não sei se foi uma grande Copa do Mundo, em termos técnicos e tudo, mas se finalizou com uma grande Copa do Mundo, tipo, um grande final, uma grande partida. Acho que foi muito legal. A gente só dar uma pincelada aqui. Foi muito legal ter uma disputa de terceiro e quarto com Croácia e E com Marrocos. comemoração, com vibração, eles valorizaram aquilo ali. Cara, tu via que era muita vontade de ganhar aquele terceiro lugar, tanto para o Marrocos quanto para a Croácia. A Croácia se divertiu muito, a Croácia foi vice-campeã na Copa passada, mas curtiu muito ganhar o terceiro Isso. lugar. Mas sofreu bastante por não ter ganho. E eu acho que assim, a minha torcida também era que o Marrocos ganhasse o terceiro lugar, por ser uma seleção africana, que nunca tinha chego e tal. Enfim, cara, acho que essa Copa demonstrou muitas coisas assim positivas dentro do campo pra gente. E eu fiquei bem feliz, assim, cara, com o que foi a Copa, sabe? É que eu acho que tem uma. Pra quando tu tá participando em loco de um campeonato disputando, tem um lance que é um pouco diferente, que quando tu fica em segundo, tu perdeu o primeiro lugar, tu perdeu o jogo. E o terceiro lugar tu conquista. Então, talvez pra Croácia tenha sido mais simbólico a vitória e a conquista do terceiro lugar do que a derrota e a medalhinha do segundo, entendeu? Então, acho que talvez isso tenha sido pra eles mais. Tenha tido mais valor, entendeu? É aquele sentimento que tu acabou o torneio vencendo. Exato, exato. E tipo assim. Esse gosto de vitória. Isso, e a sensação de trabalho bem feito, né? De missão concluída, assim, porque, cara, a gente tem que tirar algumas lições, né? Acho que uma das principais que nós, enquanto seleção brasileira, temos que tirar com a Argentina é que, tipo assim, a gente pegou uma Croácia e deixou os caras jogar, a gente deixou eles ficarem... Cara, a gente deixou o melhor deles, o Modric livre o tempo todo, deixando o cara pensar, e a Argentina amassou os caras, ganhou, passou por cima, ao natural, e o que eles fizeram? Pegaram a França no jogo contra a França, não deixaram a França pensar, cara. Então, é aquela coisa, a gente via que o Tite, né, ele botou esse lance do pessoal, ó, perdeu a bola, tu tem que recuperar a bola em 5 segundos, então o Brasil dava o bote, mas quando os caras, contra a Croácia, eu via a Croácia pensando o tempo todo e o Brasil não dava o bote, cara. E isso me dava uma angústia, porque, de novo, né, pra mim a seleção brasileira era tão melhor. Outra coisa, eu vi ali, eu não lembro agora quem era o jogador, cara, que tomou ali, no final do jogo, cara, já tava empatado, eu acho que era na prorrogação, acho que foi um jogador... Acho que foi um jogador da Argentina que deu uma tesoura no cara da França, ou um cara da França que deu uma tesoura no cara da Argentina. E aí eu fiquei pensando naquela bola que o Casemiro poderia ter segurado o Modric, puxado a camisa do jogador. Cara, vai ser expulso, cara, mas... Velho, é Copa do Mundo, velho. E aí às vezes falta isso, né? Tu fica pensando mais... Cara, eu quero jogar o próximo jogo. Não, velho, se tu não fizer essa falta, não vai ter próximo jogo. Então tomara que a próxima seleção do Brasil, né, quando eu digo a próxima, porque um novo técnico vai assumir, a gente ainda não sabe quem, ventila-se muito a informação que talvez seja o Ancelotti, não sei se isso é especulação da imprensa ou não, assim, né, no sentido, não sei o quanto isso é verídico, que ele já teria aceitado dublar, mas assim, vai ser uma nova seleção, vai ser uma nova metodologia e eu espero que essas lições sejam acrescentadas, né, no novo grupo, assim, né, mesmo que o novo grupo... que esse grupo atual seja a base do próximo grupo, entende? Eu espero só que essa mentalidade, essa vontade faça com que na próxima Copa a gente esteja aqui falando de como é legal ser hexa nos Estados Unidos.
E outra, né, cara, acho que a gente tem que pegar sempre a parte boa das coisas. Messi sofreu e foi ser campeão com 34 anos. Isso. Se não me engano, Neymar terá 34 anos na próxima Copa. Então, acredito que, cara, todo mundo tem o porquê que gosta ou que não gosta, mas é que ele é o nosso melhor jogador, isso aí a gente não tem o que discutir. E então, se ele estiver bem fisicamente, ele com certeza jogará mais uma Copa do Mundo. E quem sabe será a Copa dele junto com os companheiros. Cara. Não, é que assim, né, cara, mudou muito. Se tu pegar as estatísticas ali de quantos anos tinha o. Tipo, o Romário na última Copa dele, ele tinha 28. Antigamente era muito. Nenhum jogador. Acho que só o Cafu, cara, que ganhou com 32. Porque os caras, cara, eles não tinham a tecnologia e. A preparação, hoje, né? que é o que tu faz hoje ali, né? O acompanhamento. O preparo, pô, cara, tu olha, a gente até brinca, tu olha a foto ali do Messi sem camisa, do Cristiano Ronaldo sem camisa, com a idade que eles estão, e tu olha a idade do Ronaldo, que pra mim, né, tipo, o fenômeno. Cara, era uma outra alimentação, era um outro. Né, eu acho que hoje em dia os caras conseguem jogar mais Copas, assim. Isso. Era totalmente diferente. Sim. Mas, cara, eu acho que a gente tem. Acho que fica uma lição. Aumenta a pressão sempre, cada Copa que passa aumenta a pressão, a gente tem que entender isso, mas também a gente tem um grupo jovem, tem garotos novos chegando, a gente vai ter que mudar alguma coisa em termos de como pensar futebol, porque a gente não pode ficar vivendo daquilo que foi, né? A próxima Copa vão fazer 24 anos que a gente não ganha uma Copa. Não, tipo, a nossa geração, a gente viu o Brasil ganhar 2 vezes e a gente já viu a França ganhar quase 3, entende? Tipo assim, as coisas vão ficando pra trás. Esse lance que tu falou de pressão, cara, eu queria que os caras pegassem mais uma lição do Messi, cara, porque tem ali uma... Eu não sei quem é que vazou essa informação, né, mas um papo do técnico da Argentina com o Messi. Tipo, cara, e se der tudo errado, e se a gente for eliminado... O Messi falou pra ele, cara, a gente tá aqui, a gente vai ser feliz. Se der tudo errado, é a vida que segue. Tipo assim, o Brasil tem que tentar entrar numa próxima Copa mais de boa, entendeu? Tipo, cara, vai jogar a tua bola, que é o que eu falei aqui do Rafinha, por exemplo. Pô, um cara que joga a bola que o Rafinha joga. Jogou preso, cara, jogou com muita pressão. Aí tu pega um Di Maria desse, tu larga ele numa final, o cara não tá nem aí, velho. Vai pra dentro e certamente ele ali na interna, ele sabe o peso que é isso aí, cara. Mas tem que jogar mais... Às vezes o cara tem que ser mais peladeiro mesmo. O Di Maria deu caneta hoje, sofreu pênalti, foi dentro dos caras, finalizou. Ele brincou de jogar bola hoje. Cara, tem que ser assim, cara. Tem que ser assim. Tem dia que tem que ser... Tem dia não. Tem momentos da vida do cara que o cara tem que desfrutar. Realmente. Cara, desfruta daquele momento ali. Outra coisa que é legal da gente ter falado antes, que a gente já falou, acho que no vídeo passado ou retrasado, falando que é da nova geração que vem aí, daí a gente até comentou do Endrick lá, que é um guri, um piá lá do Palmeiras, 16 anos, esse piá já foi vendido agora, de um vídeo pro outro, ele foi vendido pro Real Madrid por 400 milhões, e tipo assim, a gente vê que o Brasil continua pelo menos projetando, né? Cara, 16 anos, tu não sabe se ele vai ser um Neymar da vida, ou se ele vai ser uma promessa. Entendeu? Tipo, não sabe, mas o Brasil continua, né? Eu vi um jogo dele na base do Palmeiras, do São Paulo ou do Palmeiras? No Palmeiras. Ah, tá. Palmeiras, Palmeiras sub-17. Sub-17. Eu vi um jogo dele inteiro, cara. E ele foi convocado agora, cara, ele foi convocado pra seleção sub-20, cara. Tipo assim, gente, 16, né? quando tu joga na base, gente, assim, ó, pra quem nunca jogou bola em clube, quando tu joga na base, quando tu tá 1 ano de diferença, cara, se tu é 1 ano mais velho, normalmente tu é muito superior ao cara de baixo. Então, tipo assim, ó, o normal de tu convocar o sub-20 é tu chamar os caras de 20 e 19, se o cara for meio fora da curva. Tu chamar um guri de 16, olha, velho, ele tem que ser diferenciado mesmo, velho. Tem que ser muito diferenciado. Então as expectativas estão aí, né, cara? Vamos ver. Vamos torcer pra... Cara, eu acho que tem tudo certo aí pra gente fazer um bom ciclo de Copa do Mundo, que é importante. Sim. E eu acho que tem que entender
isso é uma coisa que às vezes a gente super valoriza. Que nem a gente falou, mano, acho que foi muito feliz de falar em relação ao Tite, cara, que não tem crítica nenhuma. Sim. Tudo que ele fez, eu acho que todos nós concordamos que foi bem feito. E se tivesse que fazer, faria de novo ali. O ciclo de Copa do Mundo, convocação. Cara, eu acho que foi a primeira convocação para uma Copa do Mundo que não teve polêmica, não teve divergência. Todo mundo, 90%, sempre tem alguém que acha que esse ou aquele, mas 90% da população brasileira entendeu que aquela ali era a convocação para ser feita. Ganhou tudo. Ganhou a Copa América no ciclo, foi primeiro nas eliminatórias, tinha 2 ou 3 derrotas, ok. Fez tudo que tinha que fazer. Ele era o melhor treinador que nós tínhamos e hoje ele é ainda o melhor treinador brasileiro que a gente tem. Sim. Cara, precisa mudar algumas coisas. E é isso que vai acontecer, vai ter que acontecer. Eu acho que em relação à crítica ele ficou mais por conta do Daniel Alves, que o pessoal criticou em relação à idade, mas no jogo que ele jogou, ele jogou o que ele tinha que jogar, não comprometeu nada, acho que tava tudo certo. E cara, assim, ó, tu falou agora da Copa América, eu acho que o que deu essa encorpada na Argentina, essa força assim mental foi ter ganhado aqui no Brasil, cara. Então, o Brasil deveria comemorar mais essas conquistas, entendeu? Eu acho que talvez, porque assim, se a gente voltar um pouquinho, teve uma Copa América antes e que o Messi falou, ele chegou a declarar, eu não vou mais jogar, não quero mais saber da seleção. Porque daí o Brasil ganhou, e aí lá quando mudou o dirigente, o cara falou, Messi, não, a gente precisa de ti, volta pra seleção. E aí o cara vem e faz essa partida, provavelmente ele vai ganhar a bola de ouro de novo, porque o cara foi campeão do mundo. Essa próxima bola de ouro eu já tô prevendo na próxima, né? Vai ficar entre ele e Mbappé, eu acho. Mas eu não duvido que ele ganhe mais uma, porque agora, cara, ele foi campeão do mundo, cara. E foi campeão do mundo fazendo gol contra o México, batendo os pênaltis mais importantes, enfim, ele carregou nas costas, velho. Ele fez gol em todas as fases. Velho, não tem como. Primeiro jogador a fazer gol em todas as fases da Copa do Mundo. Não tem como, e aí eu acho que ele meio que passa depois, numa sequência, essa coroa, digamos assim, pro Mbappé que vem aí. Claro que a gente, tipo assim, o Mbappé ele tem 23 anos e o futebol dele é muito baseado em explosão muscular, então vamos ver também, porque, tipo assim, não tô aqui menosprezando, eu acho o Mbappé um baita de um jogador, mas eu vejo ele muito na explosão muscular, assim. E não adianta, cara, o cara com 23, ele corre muito, mas muito mais do que ele corre com 28. Eu te digo isso assim, cara, eu que corro na rua, essas maratona e coisa, cara, não tem como, velho. Por mais que tu treine, às vezes tu tá ali numa maratona, tu tá ali, sei lá, 12, 15 quilômetros, quando passa um guri de 19, pô, cara, não tem, tu vai acompanhar até quando? Não vai, velho. Mas enfim, isso aí é papo pra um futuro. Eu acho que é isso, né, cara? Esse nosso episódio de encerramento. Foi bom ter acompanhado, foi bom ter feito os vídeos pra vocês aqui. A gente tentou uma transmissão em loco com o Ike, teve toda aquela situação de que quem não sabe, olha o vídeo anterior, o vídeo 11, que a gente fala aqui, que o Ike foi até Abu Dhabi, tu foi, né? Ficou preso lá por causa do Raya Card, precisava de um tipo de visto, mas enfim, tem tudo isso aí, toda essa resenha aí no vídeo anterior, até pra quem não tava ligado, é legal ver pra entender o que aconteceu. E a gente vai sempre procurar trazer informações. Agora, provavelmente, a gente vai dar uma sequência falando um pouquinho contratações, Campeonato Brasileiro, a gente vai falar um pouco de Campeonato Inglês, que é o que o Ike tá trabalhando lá em loco, tá trabalhando com o Richarlison já tá bem, né? Eu já vi uns vídeos de vocês lá, ele fazendo uma bicicletinha. Também, cara, a gente tá treinando mais essa parte física mesmo, muscular, ele tá com uma lesãozinha um pouquinho enjoada, que pegou um pouquinho de tendão, ele tem ainda mais umas 3 semanas de tratamento, mas tá tudo correndo bem, cara, ele deve voltar em janeiro, ele já deve estar de volta do Premier League. Depois até... Vai ser legal a gente também acompanhar aqui no canal esse dia a dia, assim, como é que é os trabalhos aqui, Sim. como é que é isso é legal da gente falar bastante. Bem, mas a gente tem que confirmar depois a informação, mas talvez ele tenha ganhado o melhor gol mais bonito da Copa, né? Depois tem que ver se é isso aí mesmo, mas acho que é, né? Parece que nós estávamos conversando hoje, parece que realmente depois do jogo ali vai se confirmar isso aí, ele ter ganho um gol mais bonito, parece que vai rolar um carro, um negócio, não sei, vamos ver, depois eu trago essa informação mais concreta. Se o gol fosse de bicicleta, ele podia ganhar uma bicicleta, né, meu?
Ainda bem que foi de Ainda vôlei. bem que foi de vôlei. Gurizada, então é isso. Eu vou pedir pra vocês que, pra quem não for inscrito, inscrever-se no canal, deixar aquele comentário. Eu até vi, eu tô vendo os comentários ali, eu vi o que o pessoal falou. Teve gente que tava vendo e falou: Ah, cara, tu viu como é que o Messi bateu o pênalti? Isso é muito legal, gente, é muito legal. Eu sei que vários aí são os mesmos que comentam, que já me acompanham lá nos outros canais de game e tal. E eu fico mó felizão, gente. Então, pros novos inscritos também, vão comentando aí pra participar, pra fazer parte da família e assim a gente vai trocando ideia com vocês, beleza? Quer dar um tchau aí, Ike? Falou, galera. Encerramento aí da Copa do Mundo, esse nosso vídeo. Comenta lá que é importante pra gente. A gente interage bastante nos comentários. Um abraço. Até o próximo vídeo aí. Valeu, gurizado. Nosso papo Bola de Ouro fica por aqui. Nós vamos nessa. Falou. Fui!